1h em ponto, hora do programa do Reinaldo Azevedo, aqui em Metrópolis TV. Seja muito bem-vindo. Hoje, comigo, Natália André, jornalista aqui do portal, te acompanha na programação aqui da nossa... E, claro, também Reinaldo Azevedo, a quem eu dou meu boa tarde já. Muito boa tarde, Reinaldo. É sempre um prazer. Boa tarde, Natália. Num dia muito especial, hein? Hoje não só é o 14 de julho, queda da Bastilha, e a França enfrenta a Espanha. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver que modelo de colonialismo que vai triunfar. É uma brincadeira. Será que vai dar, como é que eles falam? Liberté, fraternité e Mbappé? Vamos ver. Às 4 da tarde é que acontece o jogo. Exatamente. Aliás, lembrando que se a reunião francesa extrema-direita estivesse no poder na França há muito tempo, alguém como Mbappé certamente não estaria na seleção, não é mesmo? Enfim, dessas coisas, né? Exatamente. A extrema-direita francesa vibra com os gols de Mbappé, o que eu acho bom. Mbappé, que foi vítima de diversas declarações racistas do mundo, de várias partes do mundo, né? Aqui da América do Sul, senadora paraguaia, também lá da Espanha, enfim. Isso do Paraguai, você Reinaldo. vê que é preciso de Paraguai. Ô, Reinaldo, e não tinha como a gente começar esse programa, claro, sem lembrar dos 237 anos da queda da Bastilha, mas falando de Brasil, sobre um dos grandes assuntos nossos aqui ontem no seu programa, né? A gente falou longamente ontem sobre a carta assinada por Jair Bolsonaro em defesa da candidatura do Flávio Bolsonaro, que foi usada pelo pré-candidato do PL nas redes sociais. E antes mesmo do ministro Alexandre de Moraes tomar qualquer decisão, você apontou aqui, e isso está em vídeo, que o Flávio induzia o pai a desrespeitar uma medida cautelar que poderia até levá-lo de volta à prisão, à papudinha. Eu saí do programa, vi a notícia e falei, Reinaldo Azevedo cantou essa bola, como diria minha avó, no bingo, ô Reinaldo. Bom, mas, por hora, o ministro proibiu o Flávio de visitar o Bolsonaro por 90 dias e deu um prazo que se esgota amanhã para que a defesa Bolsonaro tinha ciência de que estava produzindo esse material para as redes sociais, o que é expressamente vedado nas medidas cautelares que sustentam a prisão domiciliar por motivos humanitários. Ô, Reinaldo, uma das perguntas que não querem calar é essa. O Flávio tinha ciência de que poderia estar empurrando o pai de volta para a prisão? Olha, eu acho que sim. Eu tive um professor na USP de literatura brasileira, Alfredo Bozzi, um dos grandes gênios que o Brasil produziu, e ele dizia, era um católico fervoroso, e ele dizia assim, o fundo das consciências a Deus pertence, né? Quer dizer, o fundo das consciências mesmo a gente não sabe. Nem a Freud pertence, né? O Freud dizia, o fundo das consciências ainda tem de ser descoberto. Né? Então, o fundo das consciências mesmo é inescrutável. Agora, a mim, como analista, a nós, como jornalistas, então interessa o quê, Natália? Interessam os fatos objetivos. Então, vamos aos fatos objetivos. Flávio, advogado. Apontei isso aqui ontem. Antes de o Alexandre tomar a decisão, eu fiz um texto e, com auxílio de inteligência artificial, os meus textos são escritos pela minha burrice natural mesmo, mas para ilustração eu uso inteligência artificial, que eu desenho muito mal. Mas instruindo direitinho a inteligência artificial com os prompts devidos, eu fiz 2 filhos conduzindo o pai, numa imagem meio dark, assim, conduzindo o pai para a cadeia. Né? Isso antes de o Alexandre tomar a decisão. Logo, Flávio, sendo advogado, ele conhecia as implicações daquilo que ele estava fazendo. Né? E nós vamos debater bastante isso hoje, né? E a gente vai voltar, Natália, para aquele que é um dos lemas desse programa,
e que é um dos lemas da nossa profissão, acho eu, né? Deveria ser, pelo menos, né? Porque a frase não é minha, está por aí faz muito tempo, né? As pessoas têm direito às próprias opiniões, elas não têm direito aos próprios fatos. Direito aí se entenda, quer dizer, deve-se argumentar, e é uma licença que todo mundo tem de ter na democracia, você ter opiniões, né? Agora, se as suas opiniões são pautadas em realidade paralela, naquilo que não existe, então aí a opinião é insustentável. Por isso que as pessoas têm direito às opiniões, mas não aos fatos, né? E o fato é que Jair Bolsonaro está preso, o regime dele é regime fechado. Não existe como regime de prisão, uma prisão domiciliar não é um regime de prisão, é uma modalidade de se exercer uma das formas de prisão, que é ou a prisão aberta ou é prisão semiaberta. Ele está em prisão, ele está em regime fechado. Ele está em regime fechado e, por uma liberalidade do juízo, com base no fundamento, né, humanitário, ele está exercendo essa prisão em regime domiciliar. Quando isso acontece, e não é só para Bolsonaro, entendam, quando isso acontece, e não é só para Bolsonaro, o juiz pode impor condições para que a pessoa não cumpra a pena na forma definida no seu julgamento, na sua condenação. E a forma definida da condenação foi regime fechado, até porque uma pena justamente imposta de 27 anos. 25 com 2 de adicionais ali em relação ao crime de menor, 27 anos. E aí, então, olha, ele precisa tomar remédio, ele precisa de cuidados, ele precisa de alguém que não deixe dormir de costas, que possa virá-lo, ele não sei o quê, e tá. Bom, né? Tá tomando remédios que o deixam perturbado. Então, ele precisa ficar em regime domiciliar. Pois bem, para não ser submetido, então, ao rigor maior do regime fechado, o regime é fechado, porém, praticado na forma domiciliar. E é claro que é preciso impressões, porque senão deixa de ser uma prisão, deixa de ser uma pena. A brincadeira que eu faço, Natália, é que eu também vivo um pouco em prisão domiciliar aqui, porque eu saio muito pouco de casa, né? Detesto sair. Né? Eu gosto de ficar aqui, onde eu estou, que é a minha volta. Tá? Então, eu tenho tudo que eu preciso aqui, quase tudo. Não tem exercício, mas isso eu ainda vou aderir. Né? Mas eu não estou preso. Ele está. Eu não estou condenado, ele está. Então, existem, né, as cautelares. E uma das cautelares, explícita, clara, inequívoca, sem ambiguidade nenhuma, mesmo abusando uma imposição arreganhada, que ninguém tem o direito de ignorar, é que ele não pode produzir material para as redes sociais, ou seja, a casa dele não é um centro de produção de conteúdos políticos, estando ele preso. Né? E note que ele tem uma rotina de visitas permitida pelo ministro, inclusive do Flávio, que espertamente se constituiu como advogado dele para ter acesso a ele a qualquer momento. Né? E isso é importante lembrar, porque nós vamos, no curso da nossa conversa aqui, nós vamos lembrar. Porque falou, vou acionar a OAB, eu tenho algumas questões para a OAB já de princípio. Né? Então, Flávio poderia alegar qualquer coisa, menos ignorância. Ora,
se ele é advogado, se a exigência da não produção de material para as redes sociais é explícita e é pré-condição para o exercício da prisão domiciliar. Se o filho vai lá, vai visitar e o leva, ou ele concorda, enfim, a produzir um material que vai ser usado nas redes sociais, desrespeitando, portanto, a decisão judicial, isso está cobrando do juízo que faça alguma coisa. Um dos fundamentos, que não chega a estar escrito da justiça, mas é fundamento da justiça de qualquer lugar, é que a justiça busca a dignidade das suas decisões. O que é buscar a dignidade das suas decisões? Nós vamos decidir, eu, juiz, vou decidir, eu, tribunal, vou decidir, e decido não só na expectativa, decido na certeza de que minha decisão vai ser cumprida e, em não sendo cumprida, haverá consequências. A única coisa que não pode acontecer é uma decisão judicial ser descumprida sem que nada aconteça. Não é? Então, você me pergunta, e você sabe o que eu penso, né? A pergunta é retórica. Flávio sabia? Não tem como não saber. Eu vou fazer uma pergunta aqui que uma vez o Aires Brito, ex-ministro, fez no julgamento do Supremo. Né? Mas será que fulano sabia? Ele inverteu um pouco a pergunta. Havia como ele não saber? Aí então eu deixo a pergunta. Havia como Flávio não saber que ele estava desrespeitando uma decisão e que estava levando o pai a desrespeitar uma decisão judicial? A resposta, como agora outro ministro do Supremo, né, Marco Aurélio, é desenganadoramente não. Se ele é advogado, se a exigência é explícita, se ele sabia, então é absolutamente lícito, mais do que lícito, é obrigatório. Qualquer ser lógico tem de concluir que ele apostou na prisão do pai. Né? Então, tá na cara, né, Natália, que foi uma patranha que o Flávio usou. A campanha dele está vivendo aí um momento difícil. E é curioso, porque nas pesquisas, tal, existem as sérias, as menos sérias, as não sei o quê, ele é competitivo. Né? Eu ainda acho que o Lula ganha eleição, mas nunca achei que fosse ser um troço folgado, e não acho que vai ser folgado, acho que vai se apertar de novo. Né? Ele é competitivo, mas a campanha dele enfrenta dificuldades. E se você notar, curiosamente, enfrenta mais dificuldades no território da extrema-direita do que em razão de adversários. Eles é que estão se matando lá. Né? O grande embate ele até agora não enfrentou. Né? Afinal de contas, ele e o irmão são os que mais receberam dinheiro do Vorcaro, e até agora essa investigação não existe. O que é muito curioso. Existe uma investigação mais avançada que diz respeito a esse episódio na polícia aqui de São Paulo do que na esfera federal. Né? Quer dizer, todas as dificuldades que são criadas na candidatura são criadas ali internamente. O último embate, esse com o Michele, né, também foi produzido por eles. Né? Enfrentando essas dificuldades, tentando colocar um freio de arrumação, algum gênio da lâmpada teve a ideia, falou, por que é que a gente não cria uma circunstância que possa levar papai à prisão, e levando papai à prisão, a gente tem um motivo para reunir a tropa, inclusive para botar Michele e Flávio do mesmo lado. Essa tática de... aliás, nós estamos em tempos de futebol, né? É conhecido o jogador
o zagueiro grosso, né, que entra na canela do adversário, e a primeira coisa que ele faz, tem o choque, os dois caem, ele faz uma falta feia, a primeira coisa que ele faz é assim, na linha, opa, não fiz nada, não aconteceu nada, né? Provavelmente ele está fingindo, né? Hoje já a gente tem os recursos para saber que, né, se a falta aconteceu ou não aconteceu, né? Então, é uma tática até bastante vulgar essa, né, de fazer a falta e gritar falta, né, de provocar o outro e depois se dizer vítima. E aí nós temos vários aspectos aí, porque teria ministros do Supremo falando em off, aí há advogados falando, o advogado dele que quase acerta na trave, chama Reinaldê, né? Quase acerta, quase faz gol, né? Bateu na trave, Reinaldê. O Reinaldê falando da agressão ao fundamento do direito e não sei o quê. Nós vamos entrar em tudo isso. Mas que fique claro esse troço, né? Não há inocência nenhuma possível do Flávio Bolsonaro nessa história. Ele não tem como alegar ignorância, né? Agora, outras ignorâncias estão sendo praticadas por aí, inclusive, lamento dizer, no nosso meio, que há comparações absolutamente despropositadas, e nós vamos ter tempo de discutir isso aqui direitinho.